Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, seguidores do canal Brenda Santunione. Meu nome é Amanda Barbosa, sou advogada e hoje estou apresentando esse episódio no lugar da Brenda. Hoje estamos com uma convidada muito reconhecida em nossa região. É a Arine. Ela é advogada especialista em direito previdenciário. Arine, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer tudo falar desse assunto, né, BPC, LOAS, para pessoas com deficiências invisíveis é importantíssimo, né? Desde o início do processo de pedido até o final, quando finalmente sai o benefício, é importante que as pessoas saibam cada etapa. Você é muito reconhecida aqui em nossa região, seu trabalho é excelente, principalmente pelo acolhimento que você dá aos pacientes que te procuram. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, como você gostaria de ser chamada, e explicasse para nós o início, né, do pedido, qual é o preparo, o que a pessoa tem que fazer, porque o pedido parece ser muito simples, mas na verdade ele envolve muitas questões, né? Exatamente. Boa noite, Amanda. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu me chamo Arine, eu sou advogada, eu sou atuante na vara previdenciária, né, em ações contra o INSS. Vamos dizer aí que tem uns 4 anos já que eu só faço ações contra o INSS, né? Eu até gosto da nomenclatura INSS, melhor do que previdenciário, porque as pessoas que precisam do benefício muitas vezes nem sabem, né, o que é previdência, o antigo NPS, né? Elas ainda falam. Então, eu atuo nessa área já tem muito tempo, né? E como você disse, são pessoas que precisam de ser acolhidas, né? Porque é o que eu sempre falo nos primeiros atendimentos. O governo que era para conceder de forma automática para as pessoas que já precisam do benefício. No entanto, a gente sabe que não é assim, né? É muita luta, até que a pessoa descobre que ela tem o direito, porque muitas pessoas passam pela toda a dificuldade, não sabem que tem direito, principalmente as pessoas que têm deficiência oculta, né? Que às vezes sofrem até muito preconceito. É um processo bem doloroso mesmo para a família, desde a descoberta, né? Hoje a gente está muito em pauta a questão do autismo, né? E primeiro atendimento que a gente faz, a gente sempre acolhe a mãe no sentido de orientar, né? Procurar um médico especialista, porque muitas vezes vai num médico que é geral. E aí não consegue laudo, é uma luta, né, Amanda? Você vê que é uma saga mesmo essa questão do acompanhamento médico, né? E quando a gente, enquanto advogada, sabe qual é o médico que vai dar o laudo que ela precisa, que vai acompanhar da forma que ela precisa, a gente acaba indicando médico, terapeuta, né? Toda a equipe que ela precisa para evitar que ela fique batendo cabeça, que causa um desgaste muito grande, né? E aí é um acompanhamento multidisciplinar que as crianças têm que ter, né? E, enfim, aí passou isso tudo, né? Que a família tem o laudo. Primeira coisa que a gente precisa é a aceitação. Aí vem todas as fases, né? Até que muitas mães têm o filho, sabe que o filho tem, e às vezes custa mesmo a tomar coragem, né? Para correr atrás dos direitos dos filhos.
E aí, o que eu sempre falo também, um parêntese, né, antes de entrar no processo, porque o processo é só uma parte do que a família vai passar, né? O benefício, ele ajuda muito as mães, porque tem valor de um salário mínimo. Então, assim, possibilita a mãe ter um plano de saúde para a criança, né? Possibilita a mãe, muitas vezes, a mãe de criança especial, muitas vezes, não vou generalizar, mas são mães solos, que às vezes não têm a ajuda do pai, né, para cuidar da criança, que nem recebem pensão alimentícia ainda, são pais ausentes. Então, assim, esse um salário mínimo ajuda muito a mãe a criar o filho, né? Porque muitas vezes tem que ficar disponível para acompanhar nas terapias, que são muitas terapias, né? São terapias multidisciplinares com psicólogos, terapeutas. Então, assim, a mãe conseguindo o laudo é a primeira fase dessa, é uma vitória, né? Que para a gente entrar com o processo, o que a gente precisa? É do laudo médico e precisa comprovar que a família é baixa renda, né? Muitos dos casos, a gente consegue sim comprovar que a família é baixa renda, até muitas vezes tendo renda, né? Às vezes a mãe trabalha, recebe um salário mínimo só, mas tem 3 filhos, então o cálculo da renda é uma renda per capita, né? O que a gente fala por cabeça. Por cabeça. Se a família recebe 2.000 e tem 5 pessoas na casa, é uma renda de R$400, né? Por cabeça. Por pessoa. Fiz conta certa, né? Acho que sim. A gente não é muito boa. A gente é boa em percentual, né, Ari? 30% a gente sabe contar, de qualquer valor. Então, aí uma renda de R$400, não sei se você concorda, mas é impossível, é um valor irrisório, né? Mas aí que está um grande problema. Muitas das mães acham que é um processo simples, que é só entrar dentro não, eu vou lá porque me falaram que é só ir no INSS que eu consigo benefício. Quem dera se fosse, né? Nem a nossa profissão iria existir, porque não ia precisar de advogado. Pra quê, né? Você como advogado, você sabe. Então, aí começa a outra jornada. Tendo o laudo médico e a gente comprovando que a família precisa de receber o benefício, a gente vai fazer o processo. E aí vão ser marcadas 2 perícias. Uma perícia com assistente social para comprovar, né, o que a gente escreveu no processo, que a mãe realmente precisa de receber o benefício para cuidar do filho, né? Explica toda a situação da família. É possível fazer abatimento de gastos, pagamento de plano de saúde, por exemplo, a gente consegue fazer abatimento, né? O sistema público nega um medicamento que não é fornecido pelo SUS. É possível também fazer abatimento de gastos, né? Isso eu estou falando dentro da esfera administrativa, que é quando a gente faz o pedido direto dentro do INSS, é o processo administrativo, né? Eu não gosto de usar muito o termo técnico, assim, com os clientes. Para a pessoa compreender, né? Não vão entender, às vezes você chega para eles e fala assim, a gente vai entrar com um processo administrativo. Eles nem sabem o que a gente está falando. Extrajudicial. Não, a gente vai entrar com a sua documentação. Aí a gente fica mais longe do cliente, né? Distancia demais. Acaba distanciando. E aí a gente faz esse requerimento. Mas pra você ter ideia, Amanda, esse caso que eu dei, que é uma mãe solo com 4 filhos, exemplo, ou uma mãe que tem um companheiro que trabalha de forma informal, né? Que não pode considerar a renda dele, digamos assim, porque não é uma renda fixa. Ela passa muita necessidade para cuidar dos 3 filhos, né? E mesmo nesse caso com R$400, o INSS vai negar o benefício no processo administrativo, porque 1/4 do salário mínimo é menor que R$400. Então, o que a gente tem que explicar para a mãe? Tem que trabalhar o psicológico dessa mãe, porque o processo não vai sair da noite para o dia, né? E elas contam com aquele dinheiro porque fica ansiosa, realmente a família necessita. E muitas vozes também, né? Acabam interferindo nesse processo todo. Né? Então, o que a gente tem inicialmente, Arine, pelo que você está falando, nós temos a família que chega até você, às vezes com uma suspeita ou um diagnóstico recente. Exato. Mas aquele médico que acompanhou a criança, você vê pelo laudo que ele não deu o laudo que é o suficiente para que você entre com esse pedido administrativo, que entre com a documentação dentro do INSS.
E aí você indica para a família um médico que vai dar aquilo que ela precisa, sem que ela tenha que passar por todo um desgaste emocional e financeiro, né? Exato. Porque a maioria das vezes esse médico é pago, né? Médicos da APAE, assim, você tem acesso, mas é moroso, né? Você entra numa fila para ter acesso a ele. Então, nem sempre ele está disponível para atender essa família. Então, o primeiro passo é um bom laudo médico, um laudo médico fundamentado, que a gente fala, né? Isso. O que eu sempre falo com o cliente? Olha só, se você for no médico, porque tem isso também, muitos médicos não acolhem o cliente ali. Simplesmente colocam lá, tem hipótese diagnóstica e encaminham. Sugestivo até. Sugestivo, é. Sugestivo. Hipótese diagnóstica. Isso não é laudo, isso não configura um diagnóstico, né? Quando ele coloca sugestivo, características de... Ele não deu um laudo. Exato. Ele só colocou ali a sugestão dele em encaminhamento. E o que me... Porque assim, quando eu pego essas causas, eu também... A gente não tem como, a gente se envolve emocionalmente com o cliente, né? O juiz já falou para não fazer isso, né? Não. Ele tá lá ganhando os 40 mil dele, ele não precisa. Mas a gente se envolve. A gente se envolve. Até custas a gente paga. E outra, a gente que atua no previdenciário, a gente não... Óbvio que todo mundo trabalha pelo dinheiro, não tem jeito. Mas só pelo dinheiro você não fica. Mas só pelo dinheiro a gente não fica. E não começa também, né? Não começa. Então, assim, a pessoa vai no médico, gasta o dinheirinho dela para pagar a consulta. Gastou tudo no médico, para nós não restou mais nada. E nas terapias, né? O médico não deu o que a pessoa precisava. Isso é revoltante, Aline. É revoltante. Aí manda lá. Assim, não... Graças a Deus, até que hoje em dia... Por isso que eu falo, quando a pessoa procurar um médico, já procura um médico especialista, não fica rodeando. Não fica rodando. Já vai no especialista. Esse aqui eu fiquei sabendo que é bom. Eu tenho várias indicações de médicos que eu sei que dão laudos bons, sabe? Que, tipo assim, são especialistas. Não é que o laudo dele é bom, mas ele é a gente nessa área, a gente querendo ou não, a gente se vê inserido nessa área da saúde, né? E a gente, para nós, advogadas, médico bom é um médico que dá um bom laudo. Sim. Seu médico pode ser referência no mundo inteiro. Se ele não dá um bom laudo que garanta o seu direito, ele não é um bom médico para você. Né? Não adianta. E outra coisa também que me deixa bem frustrada é o seguinte: ele fala com a mãe que a criança tem aquele diagnóstico, passa todo o tratamento, inclusive medicamentoso, para uma criancinha tomar um de 2 anos. Mas não quer dar laudo, não existe isso, né? Porque se ele tem o diagnóstico, ele tem direito ao laudo médico. Se ele tem segurança para prescrever um medicamento que a criança de 2 anos apenas vai usar para a vida inteira, ele deveria ter segurança também para garantir o direito daquela criança para uma vida inteira. Isso é o mínimo que se espera, né? Sim, é o mínimo. Porque é através do laudo que ele vai conseguir um direito, né? Exato. Mas assim, essa é a parte ruim, né, gente? Essa é a parte ruim. Vamos falar a parte boa. A parte boa é... Graças a Deus, não tem dificuldades em conseguir laudo. Às vezes... É raro, né? É raro dar algum problema. Sabe por quê? Porque o que é mais importante ter no laudo médico? Ter a confirmação do diagnóstico, né? E geralmente o TEA, né? Aqui a gente está falando do autismo, mas existem diversas outras, o TOD, o TDAH. Geralmente a criança tem o TEA associado, tem alguma comorbidade associada. Aí é interessante o médico colocar no laudo também que a criança tem esses outros diagnósticos. Se o médico quiser ajudar muito, e aí também as mães que estão assistindo, né, já irem preparadas para a consulta, que é importante. É importante. Já pede o médico para colocar as dificuldades que a criança possui, né? O seu filho tem agitação, tem atraso. Ou as possíveis afetações, né? Que às vezes uma criança tem diagnóstico com 1 ano e meio, o médico não tem como colocar que ela tem dificuldade na aprendizagem, mas ela vai ter, isso é fato. Então ele já adianta ir sem laudo médico. Então a mãe já pode ir... Como fala, trabalhando, moldando eventualmente, isso. quando a criança entrar na escola, ela já tem o outro caso polêmico também, que é o professor de apoio na escola. Então, assim, mas sem entrar nesse detalhe...
Porque a gente vai indo. São tantos problemas, são tantos desafios que essas famílias enfrentam e a gente está ali, no meio daquilo, né? E a gente vai tentando, não, vem aqui que é melhor. E às vezes o que eu percebo muito, né, Arine, que a família às vezes já quer brigar muito logo de cara. Tipo assim, não, eu passei nesse médico, é ele que tem, não vou procurar outro. Só que você, olha, ele não é obrigado a te dar esse laudo, o laudo que você precisa. É melhor você procurar outro, você vai se desgastar, vai perder tempo e seu filho que está perdendo. E a gente também tem como desafio, né, o CRAS. Então vamos lá. Toda a documentação necessária é um laudo médico, um bom laudo médico, né, dentro das possibilidades ali, que envolva o diagnóstico correto daquela criança ou daquela pessoa, com clareza nesse diagnóstico, que não esteja ali as palavras sugestivos a, características de, que esteja ali portador de, diagnosticado com, né? Isso tudo faz diferença dentro desse laudo. Descrever quais são as afetações dessa deficiência na vida dessa pessoa, isso é muito importante. A comprovação de renda, e chega nessa comprovação de renda, isso é muito importante, né? Sim. Você passou por aquela saga do laudo médico, chegou na comprovação de renda. E aí as famílias também têm uma dificuldade nisso, que elas vão até o CRAS para atualizar o cadastro. E chega no CRAS, nem todo mundo entende muito bem como acontece esse processo de pedido administrativo desse benefício e acaba dizendo a essa família, você não precisa procurar um advogado. Aqui a gente faz isso para você, né? Afinal de contas, o sistema do governo, né, o gov.br, ele é de livre acesso para qualquer pessoa. Então você com o seu CPF, sua senha, você entra nele, você faz o pedido que você quiser, isso é fato. Mas a forma como você vai fazer esse pedido vai mudar tudo. Exatamente. E é aí que tá, né? Alguns CRAs, né? Eu não tenho notícia de algum que tenha tido um êxito, mas alguns CRAs, eles tentam embutir na mente dessas famílias que eles não precisam de uma orientação jurídica, que é só pedir e vai dar tudo certo. Isso acaba atrapalhando o trabalho do advogado depois quando essa família tem a negativa ali, né? Você explica um pouco para nós como funciona essa situação toda? Então, olha só, qual que é a minha maior crítica? É que as meninas do CRAS, elas até podem fazer o pedido, né? Pode até passar as orientações, mas muitas pessoas e elas não conseguem dar conta, né? Hoje não é só do CRAS, não, é qualquer lugar. Sistema, você vai na prefeitura, você não consegue ser atendido, as informações que te passam são tudo pela metade, enfim. Aí a família, não vou contratar um advogado, eu vou fazer pelo CRAS. Aí a pessoa entra. Aí qual que é as outras críticas? Porque você precisa passar por 2 perícias. E o INSS também, vamos falar, ele é bem bagunçado. Então você vai e marca as 2 perícias, aí faz o agendamento. Chega no dia da perícia, a perícia foi remarcada, o médico está doente, não avisou. Então a família, a mãe atípica ali, né, a pessoa com deficiência, chega lá no INSS e não tem perícia. E aí vai ver depois o pedido foi negado por ausência de comparecimento na perícia. E aí a pessoa perdeu dinheiro e perdeu tempo. Porque, vamos supor, o cliente procurou o CRAS hoje. A perícia dela foi marcada para daqui 2 meses. Ela falta na perícia porque o CRAS, no meio de 1000 pessoas para avisar, não vai ficar avisando para ela, olha, minha amiga, eu vou te passar as orientações para perícia. Isso não é papel do CRAS para começo de conversa. É isso aí. Então ele entra, mas depois é você que tem que acompanhar. Se você não souber acompanhar, você vai perder. Exato. Né? Agora, existe uma questão, Arine, ali dentro do sistema do Gov. Por esse mesmo motivo, essa mesma solicitação, você pode fazer ela quantas vezes você quiser, tem um prazo para você fazer, você perdeu uma oportunidade. Como fica isso? Perdeu a perícia, perdeu essa oportunidade, foi negado, começa tudo de novo, do zero. Esse é um assunto importante, porque quando a gente entra com um processo administrativo, e aí a pessoa faz o agendamento das perícias, ela precisa comparecer nas perícias.
né? Ou a perícia com assistente social, ela precisa ir. A perícia com o médico, ela precisa ir. Ela precisa estar bem orientada. O que ela vai responder para esse médico lá no dia da perícia? Né? Porque eles já não têm muito interesse também em analisar a pessoa. O governo não quer te dar dinheiro, né? As pessoas têm uma dificuldade em entender isso. No entanto, que está previsto um pente fino agora, né? Ele esse faz, ano. Recorrentemente ele faz, né? Igual a questão do vai ser pior, né? Enfim, então voltando para o assunto. Aí a pessoa não vai nessa perícia médica. O benefício é negado. Aí a gente tem que analisar por que o motivo foi negado. Foi porque o médico reprovou na perícia médica? Foi porque a renda superou a renda per capita? Qual foi o motivo? Se a pessoa tiver faltado em alguma das duas perícias, o processo vai ser negado por ausência na perícia. Ou ainda, quando a gente entra com o processo, a gente não só faz o requerimento no Gov, né? A gente coloca termos de responsabilidade, composição do grupo familiar, para comprovar que a pessoa tem direito ao benefício. Sim. Né? Então, o benefício também pode ser negado por falta de cumprimento de exigência. Então, olha só, o tanto de coisa que pode ser negado o benefício. Coisa simples, né? Sim. É simples, né? Passou despercebido pelo CRAS. Mas aí, esse é o maior problema. Por quê? A pessoa ficou lá guardando. Amanda, e é sério. É triste. É triste. Aqui, ri pra não chorar. No Rio de Janeiro, mandavam famílias para outro município, pra você ter ideia, para fazer perícia social. O sistema superlotação. O sistema, a superlotação, Ou era para outra cidade, ou você Outra vantagem também, né, de entrar com um advogado, que você tem que ter assistência, tem que procurar um advogado que te passe confiança e que te acompanhe ali durante o processo, para justamente por conta disso. Hoje a gente abre o sistema, a perícia médica e a social é agendada por nós, advogados. Aí a família, a mãe geralmente fala, eu não consigo levar meu filho, aqui na região até que a gente não enfrenta, porque em Viçosa, né, só faz perícia num lugar, o Bar só faz perícia num lugar. Mas tem clientes de Belo Horizonte, por exemplo, que tem, mais de 7 pontos de perícia. Aí a cliente fala, nesse aqui eu não consigo ir, doutora, mas nesse aqui eu consigo. Porque às vezes o filho nem anda de transporte público, por causa do autismo, exemplo, né? Ou a pessoa... Alguns não conseguem mesmo. Não conseguem. Então a gente fica correndo atrás da perícia cair no lugar que a pessoa pode, pra gente marcar. E outra também, olhando sempre a data mais próxima, né? Mais próxima. Mas é coisa de entrar todo dia no sistema, né? De acordo com a necessidade do cliente. Você já está demandando, né? Todo dia você entra no sistema para tentar agendar aquela perícia. Sim. E aí, voltando lá da questão da negativa, se o benefício foi negado por falta de cumprimento de exigência, qualquer exigência que for, ou por ausência na perícia, e a mãe ficou esperando o benefício sair 8 meses, por algum erro de alguém que fez o requerimento, ou às vezes ela mesma fazendo sozinha, né? Ela perdeu todo aquele tempo, porque o benefício, o STF, né, a TNU, que é o Tribunal de Uniformização, tem entendido que se o benefício for negado por falta de cumprimento de exigência, não tem como judicializar. A mãe tem que entrar com o processo do zero. Então, assim, a pessoa acha que está economizando, na verdade é uma economia burra, que não existe. Vamos dizer assim. Né? Porque se ela perdeu 8 meses esperando, 8 salários mínimos que ela perdeu. E quanto que ela teria que pagar para um advogado? Ela não recebeu nada, entendeu? Então, assim, já que é para fazer as contas, né? Então, faz para ver se compensa ou não. E óbvio que compensa. Então, assim, se o processo for negado por falta de cumprimento de exigência, por ter deixado de juntar algum termo, né? Ou porque não compareceu nas perícias, vai ter que começar um processo do zero novamente, né? E passar por tudo aquilo. Agora, se tomou pau por causa de deficiência, não passou na perícia médica. O tema de hoje é até interessante, né? Porque a gente está falando sobre deficiência invisível. E existem muitas falas capacitistas, né? Que as mães escutam muito. Mas seu filho nem tem cara de autista, né? Esse menino não tem nada. Mas ele tá aí normal.
Então, assim, pode acontecer também. Hoje, pela lei, todo autista tem direito ao benefício, né? Independente do grau de suporte, porque a lei não faz distinção entre graus, né? Isso. Então, o autista tem direito, mas muitas vezes toma pau na perícia médica. Uhum. Então, ai, doutora, eu estou muito frustrada porque eu fiz o processo da forma correta. Até mesmo a pessoa bem instruída, sabe? Às vezes procura, chega lá no escritório e fala, fiz o processo da forma correta, mas fiquei muito frustrada na época porque o benefício foi negado porque o médico falou que o meu filho não é deficiente. Tá aqui a carta, ausência de deficiência. Acontece muito, né? E Se aí... é um diagnóstico clínico, né? Oi? Autismo é diagnóstico clínico. E muita gente acha que tem que analisar a incapacidade, né? Mas o BPC-LOAS a gente analisa o impedimento de longo prazo. Se é que a pessoa vai conviver com aquela doença. Não é doença, né? Porque o autismo não é doença, mas digamos assim, aquela deficiência por mais de 2 anos, né? Então, qualquer diagnóstico hoje que não tenha cura em menos de 2 anos, é bem provável que a pessoa. Então, mesmo uma direito. pessoa autista, vamos colocar como exemplo, um adulto autista que se comunica bem, que já trabalhou, mas que se vê ali incapacitado de laborar, em razão desse diagnóstico, ele pode, então, ter acesso a esse benefício. Independente dele ter sido independente durante todo esse tempo, ele pode ter acesso a esse benefício? Pode sim. Sabe por quê? O próprio nome do diagnóstico já diz que é um espectro, né? Às vezes a pessoa ela tem muita facilidade em aprender sobre computador, mas ela tem uma extrema dificuldade em interagir na sociedade, né? De fazer amizades, de comunicar com outras pessoas. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe. Então, isso é um fator limitante, né? Quando a gente faz o processo e a gente faz quando o advogado, né, a gente especialista, manda o cliente para a perícia, a gente faz quesitos para o médico responder. Ele tem que responder o que a gente pergunta. E aí, de acordo com o cliente, a gente faz a pergunta para o médico esclarecer. Para direcionar, né? Porque um autista é diferente do outro. Às vezes, por exemplo, um é extremamente habilidoso com matemática, o outro não aprendeu nem a... escrever direito. Escrever direito. Então, é uma limitação que aquela pessoa tem. E varia de um para o outro. Né? Varia de um para o outro. Outra coisa também que é interessante é os níveis do autismo, né? Às vezes a pessoa é grau de suporte 3, mas ela pode regredir para o 1. Mesma coisa a pessoa, hoje ela pode ir para o 3. Pode ir para o 3, porque às vezes ela não está tendo tratamento. Depende de como foi, exatamente. Agora a gente vai entrar no comercial e já a gente volta com mais sobre esse assunto. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, queridos seguidores, voltamos agora do nosso comercial e retomaremos o assunto. Arine, igual você estava falando, né? Você faz os quesitos para tentar ali tirar daquele médico perito aquilo que realmente afeta aquela pessoa, né? Isso. Porque você tem que comprovar, olha, de fato isso afeta, de fato essa pessoa necessita desse benefício.
igual você disse, né? Sobre o autismo, nós temos inúmeras comorbidades, né? Que eu coloco até como um agravante para o quadro de saúde daquela pessoa. E nós temos uma das comorbidades muito frequentes, a epilepsia. A epilepsia faz com que esse benefício seja aprovado mais rápido, faz com que esse benefício não seja tão questionado ali dentro da sede administrativa? Então, Amanda, olha só. Igual você disse, né? O TEA geralmente ele vem associado com alguma comorbidade. Você está falando do conjunto, a pessoa ter TEA com epilepsia. Nesse caso, por si só, o autismo já configuraria o impedimento de longo prazo, que é o requisito que a pessoa precisa preencher para receber o benefício. Só que ela tendo essa comorbidade, isso agrava o quadro dela, porque é mais um fator limitante, né? Porque quem tem epilepsia, por exemplo, fica mais limitado ainda do que a pessoa que só tem o autismo, né? Por exemplo, a pessoa autista, vamos supor que só tivesse o autismo, ela poderia trabalhar em altura, exemplo. A pessoa com epilepsia não pode, então é mais um fator limitante. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado na perícia médica. Nos quesitos que a gente faz pro juízo, né, pro médico especialista, a gente leva em consideração cada caso em específico, né, porque o Joãozinho é diferente da Maria. Sim. Então, assim, tem que saber diferenciar, conversar com a mãe, né, para saber qual que é realmente a dificuldade que o seu filho tem. Mais na escola, dentro de casa, né, porque tem muitas crianças que não conseguem, na rua ficam bem, mas em casa não ficam, não conseguem, né, comunicar direito. A depender do ambiente, Dependendo do ambiente, elas sentem. E pessoas com TDAH, elas conseguem esse benefício? Então, o TDAH, ele tá aos montes agora, tá quase igual ao autismo, eles estão aqui brigando. Sim, existem muitos casos que eu já consegui para o TDAH, sim. Mas o que a gente tem que focar quando a gente fala de benefício só para pessoa com TDAH? Quais as dificuldades que essa pessoa possui, se ela faz uso de medicamentos, né? Se ela frequenta terapia. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa chega lá no escritório, até mesmo pelo WhatsApp, eu atendo muitas mães pelo WhatsApp, elas viram e falam: doutor, olha, eu tenho o laudo do meu filho, ele tem TDAH. Só que aí você vê que... Aí, você pode me enviar os outros laudos que você tem também? Ah, posso sim. Aí a criança tem relatório da escola falando que ela é agressiva, que ela não consegue parar quieta, que ela agride, xinga os outros coleguinhas. Se autoagride também, às vezes, né? Isso acende um alerta. Eu já atendi uma menininha que... A menininha não tinha nem 2 anos, a Amanda. Ela não tinha esse lado aqui do cabelinho dela, porque ela ficava puxando o tempo inteiro. Então, assim, é uma forma de se auto-regular, né? É uma forma. Então, você já olha assim, só pelos laudos, só pelos relatórios da escola, da psicólogo, é o que eu falo, laudo só médico diagnostica, né? Psicólogo não pode diagnosticar. Sim. Ele dá relatório, ele indica tratamentos, até, mas diagnóstico ele não dá. Mas os laudos, os relatórios de psicólogos também são muito importantes, porque lá o psicólogo ele vai descrever as dificuldades que a criança possui, né? Então, muitas vezes... E é o primeiro profissional para onde o médico manda, né? Exato, antes de qualquer diagnóstico. Aí a mãe vem com o laudo médico do TDAH, mas você associa com o relatório da escola, o relatório do psicólogo. Tem mais. E vê que a criança não tem só o TDAH. Entende? Aí, nesses casos que a gente tem esses indícios de que a criança também tem outros diagnósticos, entende? É muito provável que essa criancinha tenha direito ao benefício. Sim, desde que envolva ali inúmeras situações, comorbidades, né? Tem todo um quadro a ser analisado, né? Sim, e a própria criança também, porque o médico lá vai fazer uma perícia de 5, 10 minutos, ele não vai, só de olhar para o menino, ele não vai saber. Mas por isso que é importante um processo estar bem feito, porque você, como advogada, vai colocar no processo exatamente o que ele precisa saber. Sim. Né? Com as palavras que ele precisa também. Aí junta a mãe bem orientada, o que ela tem que responder lá com o processo que foi bem feito, tem grande chance dela conseguir o benefício. Sim. Essa questão
do pagamento de honorários, né? Isso também envolve muitas vozes na cabeça dessa família, né? Todo mundo diz, nossa, mas que absurdo o advogado cobrar isso. Mas a verdade é que o advogado, ele não está te cobrando nada. Essa é a verdade. Porque se você tiver uma negativa, você não vai pagar nada. Exato. E às vezes são anos de processo, né? Então, quando você ganha, você nem tinha aquele valor. Então, você não está saindo diretamente do seu bolso, está saindo de um valor que você está ganhando, né? Graças a esse profissional. Então, mais do que justo, né? Hoje, na tabela de honorários da OAB, existe a especificação para esse tipo de trabalho? Sim, a própria tabela da OAB prevê o mínimo, né? Isso vai de acordo com a capacitação que o advogado tem, né? O grau de especialidade. Então, ela prevê o mínimo. O mínimo hoje, aqui em Minas, salvo engano, está 30% mais os 3 primeiros salários de benefício, né? E é somente no final se ganhar. Somente no final. Um processo pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos. E se o advogado pega para... Vamos supor que saiu um valor de 30 mil para o advogado. É muito bom. Parece muito dinheiro. Parece muito. Mas ele trabalhou 4 anos. Mas se ele pegar os 30 mil e dividir pelo tanto de mês que ele trabalhou como uma pessoa que precisa do dinheiro todo mês para pagar as contas, às vezes não dá nem um salário. Exato. Uma vez eu entrei com um processo na Justiça Federal e o que saiu em sucumbência e honorários e tudo mais, não dava R$50 por mês. É isso que eu falei lá no início da nossa conversa. Não dava R$50. A gente começa, óbvio, né? Não só pelo dinheiro, porque o dinheiro somente no início da carreira, né? Para receber só o final é muita dificuldade. É penoso. Você fica anos e você acaba precisando ali de um suporte ou de ir pegando outras áreas, que é o que muitos advogados fazem, né? Vai para a área do consumidor, é como se fosse um bico. O consumidor é um bico. O que ele quer mesmo é o previdenciário e aí vai ali galgando isso, mas que leva muito tempo até você ter uma estabilidade nessa recorrência de valores que vão entrando todos os meses, né? Sim. Depois a roda gira, né? Depois vai. Depois gira. Mas no início é bem complicado. Essa questão de só no êxito, né? Sim. É bem complicado. E hoje você cobra consulta ou não? Você analisa o caso primeiro e depois você define se cobra consulta. Como você faz? Eu sempre atendo a mãe lá no escritório, né? Acolho e a gente vê as possibilidades, né? De acordo com cada caso. Sim. Tem alguns casos que são muito urgentes, né, Arine? Tem alguns casos que o advogado se vê assim numa situação de se eu não fizer, eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então tem que resolver logo. Então vamos resolver logo e depois a gente... Hoje 95% do meu escritório são ações de BPC Loas, né? É praticamente um escritório assistencial, porque eu só faço... Quase uma defensoria. Mas tem que agendar para chegar lá. A gente não bate direto lá. Agenda com ela antes. Vai que tá em alguma perícia. Você acompanha essas famílias em perícia? Não pode, né? Não pode, Não né? pode entrar dentro da sala com os clientes. O paciente pode ir com o acompanhante e tudo mais, mas com o advogado não pode. Não pode entrar. Nem, é o que eu falo com o cliente. Mas a doutora não vai comigo? Porque eles querem eles acham que é audiência, né? Uai, mas a doutora não vai comigo? Que eu não tenho tempo para acompanhar todos os clientes. Não tem como, você não vai. Fica em cada cidade, 5 perícias por dia ou mais, não dá conta. E outra, não pode, né? Nem na perícia administrativa, nem na judicial. Você não pode. Você pode acompanhar até a porta do tribunal, às vezes, até a porta do INSS. Não, mas aí o cliente está muito bem orientado. Eu falo com ele, você está armado até os dentes, não precisa preocupar, não. Mas isso é importante trabalhar, né? A positividade na cabeça do cliente. Porque a gente vê que aqueles que são negativos demais acabam atraindo problemas dentro do processo. Já reparou isso? Quando a pessoa está muito negativa, quando ela acha que nada vai dar certo, esse que acha que pode ser preso a qualquer momento, como se estivesse mentindo. E aí começa a atrair umas coisas assim para dentro do processo. Você fica, meu Deus, eu nunca vi isso. Você fica, olha,
tá tudo certo. Fica calma, né? Vai sair. Isso né? quando eles não falam assim, né, Amanda? Ó, porque minha vizinha entrou e o dela saiu com 2 meses. É impossível. Você fica assim, ó, tá mentindo. Eu não sei quem é essa vizinha, não, mas ela tá mentindo. E quando vem assim, meu filho tem autismo, da minha vizinha tem transtorno do desenvolvimento e saiu logo. Eles ficam se comparando. E comparação em qualquer área da nossa vida é tóxico, né? Porque se você se compara com outra pessoa, você não tem. Você vai estar sempre abaixo, engraçado, né? Você tá sempre atrás. Você não tem a mesma vida da outra. Não existe. Então, cada caso é um caso, né? Não tem. Pode ser o mesmo remédio que o médico vai te passar, mas pra você a dosagem é diferente da minha. Sim. Então, assim... Ou pra mim fazer bem, pra você não. Exato. É a mesma coisa, né? Então, é tóxico, mas aí a pessoa pensar assim. Mas faz parte também, tá, Amanda? Tem que saber acolher muito bem a pessoa, porque ela tá num momento muito difícil da vida dela. Um momento de angústia. Muitas mães saem do emprego. Né? Uma impotência muito grande, né? Não tem o que fazer. Né? Você se vê ali muito perdido. Em muitos casos. E as mães que cuidam dos seus filhos sozinhos passam por uma barra muito maior. Mas é bom saber que a gente tem você. É bom saber que você, além de ser advogada, você também faz esse papel de acolher mesmo essas famílias, né? Isso é importantíssimo nessa área. E que bom que a gente tem você, tem sua capacitação, sua qualificação, e você está sempre aí, disponível para tirar dúvidas, está sempre muito ativa, responde rápido, isso é uma qualidade importante. É verdade. Então, Arina, a gente está chegando ao final do nosso programa, eu queria te agradecer por ter vindo de Visconde do Rio Branco para falar com a gente sobre isso, esse tema importantíssimo. Espero que a gente tenha oportunidade de falar mais sobre isso, né? Principalmente no nosso evento, que você estará lá. Então, fiquem atentos também ao evento que a Associação Aspen irá fazer no próximo ano. A Arina estará lá para que vocês tirem dúvidas com ela até lá presencialmente também. Isso mesmo. E, Arina, se você quiser deixar um recado para os pais, para os cuidadores que estão passando por essa fase, fique à vontade. Tá, joia. Amanda, primeiramente, obrigada, tá, gente, pelo convite. Foi um prazer muito bom estar aqui. Um recado que eu quero deixar é que quando você se encoraja para correr atrás dos direitos do seu filho, você está fazendo isso por ele em primeiro lugar, né? Então, assim, e no futuro ele vai te agradecer muito, porque eu tenho certeza que esse benefício vai dar uma qualidade para ele, vai possibilitar ele ter uma vida muito melhor. E graças à sua ajuda por ter tido coragem, né, de dar o primeiro passo. E força, exato. Obrigada, Aline. Eu que agradeço, Obrigada, Amanda. seguidores, até mais.